Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar da lição de número 5, a mordomia da igreja local. E aqui nós temos o texto áureo que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E também a verdade prática, né, que você com certeza vai ler aí na sua classe de escola bíblica dominical. E a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também a Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, e também o versículo 25. Com certeza são leituras importantíssimas para esta aula. Então, nosso primeiro ponto é a mordomia dos bens espirituais. A mordomia dos bens espirituais. E nesse ponto aqui nós temos 3 tópicos. O primeiro é a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Esse tópico ele é muito interessante, por quê? Porque mordomia é a responsabilidade que nós temos como cristão de servir a Cristo. Ou seja, tudo que eu e você temos não é nosso, é de Deus. Então nós somos mordomos do tempo, nós somos mordomos de tudo que nós temos. Porque aquilo que nós temos é de Deus, então Deus nos deu para que nós venhamos a cuidar. Então nós somos mordomos de tudo. E como essa lição está falando da igreja local como mordomo, então a igreja também tem a mordomia da palavra de Deus. É a mordomia da pregação, a mordomia do ensino, é responsabilidade da igreja ministrar nas suas pregações, valorizar a palavra nos seus cultos, assim como bem nas suas reuniões. E tudo que a igreja tem pertence a Deus, porque a igreja exerce a mordomia na palavra, no ensino, nas pregações, na visita, em tudo. A igreja tem a mordomia da palavra e dos dons espirituais que nós vamos ver aqui nos demais tópicos. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver como Deus tem falado desde o início até Cristo e até nós, e até agora por meio dessa videoaula. Então nós podemos perceber que Deus sempre falou com o seu povo, e a revelação maior de Deus que nós temos hoje em nossas mãos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela é um composto de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, e 27 no Novo Testamento, na Nova Aliança. E no Antigo Testamento, nós temos ali separações que fica fácil de compreensão e entendermos a forma como Deus se revelou. Nós temos o Pentateuco, que é os 5 livros que contém a lei. Nós temos os livros históricos, que conta toda a história do povo de Deus, dos profetas, né? E de como tudo aquilo aconteceu, de guerras e etc. Nós temos os livros poéticos, né? Que temos os Salmos, que são os mais famosos, e nós temos a classe ali dos livros poéticos. E também no Antigo Testamento nós temos os profetas, que é dividido por profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento, que também é uma revelação de Deus, nós temos também essas divisões. Só que nós temos os evangelhos, que retratam a biografia de Cristo, a sua história, o seu nascimento e tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra como homem até a sua subida ao céu. Nós temos também um livro histórico no Novo Testamento, é um livro histórico, talvez você não sabia, mas Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. E outra divisão que nós temos também no Novo Testamento são as cartas paulinas, 13 cartas que Paulo escreveu, e depois nós temos as epístolas gerais, e por fim nós temos Apocalipse, que é o livro da revelação e considerado por muitos o livro profético do Novo Testamento. Mas falando ainda da mordomia e a valorização da palavra de Deus, eu pergunto, como a palavra de Deus é priorizada na sua igreja, no seu culto? Qual é o tempo que a palavra de Deus tem para ser ministrada de forma verbal, da pregação propriamente dita? Porque nos dias de hoje, o que a gente se vê é que os cultos, que geralmente é de 1h30 a 2 horas, né, mas na maioria é 1h30, 1h30, nós vemos ali que devido a louvores, a coreografias, a banda essa, a coral aquele,
Às vezes, quando o ministrante vai receber a oportunidade, tem 15 minutos para ele expor a palavra de Deus. Tá? Cada dia que passa, parece que ela está ficando oprimida, exprimida ali o tempo da ministração da palavra de Deus. Então, cada dia que passa, o tempo da ministração da palavra de Deus tem ficado menor, oprimido pelas demais coisas que vai suscitando ali nos cultos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Os louvores é importante. Outras dinâmicas que em várias igrejas, dependendo da igreja, vai mudar, também são importantes, mas a primazia, os holofortes tem que ser voltado para a ministração da palavra de Deus, porque é ela que é o único agente transformador da vida do homem pecador para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como diz o salmista, a palavra é a lâmpada, é a luz, é o alimento no Novo Testamento para a nossa alma. E sem a palavra de Deus, nós não podemos viver. Jesus disse certa vez para Pedro, que reclamou da palavra que era forte, e Jesus, você também quer ir? E ele disse, para onde vamos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Então, irmão, a primazia da palavra é fundamental em nossos cultos. Trabalhe isso na sua sala de aula e busque informar como é que tem sido a valorização e o tempo da palavra aí na sua igreja local. Vamos para o segundo subtópico, que diz a mordomia da evangelização e do discipulado. Tem muitas igrejas que não têm a classe de discipulado ou não trabalham essa matéria do discipulado. É importante ter o discipulado na sua igreja? É claro que sim. Então, o segundo ponto vai trabalhar sobre a evangelização e o discipulado. É fundamental que a igreja trabalhe na parte da evangelização. A evangelização, ela não é papel apenas do pastor. Não, tem gente que pensa que tudo é do pastor. Não, é o papel de toda a igreja. Se juntar, se congregar, se esforçar para ganhar povos, tribos e outras pessoas que ainda não foram alcançadas por meio da palavra de Deus. A igreja, ela é uma agência de salvação, e a proclamação do evangelho por meio da evangelização, aí vai entrar a metodologia de cada igreja ou de cada estratégia que a pessoa levar naquele ano, naquele mês, mas que seja proclamado ali a palavra de Deus por meio da evangelização. Como diz aqui na revista, anunciar a palavra a tempo e fora de tempo. Mateus 28, 19. É bom você dar uma lida aí na sua classe com seus alunos. Mas o que é o discipulado? Discipulado nada mais é do que você fazer um novo discípulo. O discipulado é o meio pelo qual a igreja passa a instruir, a construir na mente desse novo crente uma construção, uma valorização de ideias, de éticas, morais, espirituais da palavra de Deus. Aquela pessoa que chegou na igreja agora, que ainda não conhece a palavra, o modo como se vive, aquilo que era certo e que é errado. E o discipulado é feito para trabalhar essa pessoa tanto no sentido da moral, quanto também no sentido espiritual, e fazendo-o crescer cada dia mais com o Senhor. Quanto tempo leva um discipulado? Quando você compra uma revista de discipulado, parece que ela sugere um tempo de 6 meses. Mas eu pergunto, quanto tempo os discípulos foram discipulados por Jesus? Você sabe me responder isso? Então imagine que os discípulos foram discipulados ali por mais de 3 anos. Será se uma pessoa que nunca foi discipulada, como é que ela está na igreja? Então, muitas vezes nós temos dificuldade já de atrair a pessoa para a igreja, mas uma dificuldade muito maior de manter essa pessoa na igreja, justamente por falta de cuidado, que é justamente o discipulado. Uma coisa interessante no discipulado é que discipulado não é só você encher a pessoa de informação, de conteúdo, de que pode e de que não pode. Não. Discipulado é a igreja abraçar o recém-chegado. É aquela pessoa ser acolhido. É ele ser socializado nesse novo meio e nessa nova família que agora está aderindo. O discipulado serve para que aquela pessoa se sinta em casa, em um ambiente familiar. E você pode ser um discipulador na sua igreja. Você mesmo pode ser um discipulador aí na sua
igreja. O discipulado, ele tem o objetivo de fazer com que a pessoa se sinta agregado nesta nova igreja. Então, tanto a proclamação do evangelho, né, a evangelização, quanto o discipulado, eles têm que andar meio junto. Porque quando você evangeliza e ganha essa pessoa, então a evangelização, aqui o objetivo é a palavra de Deus. A metodologia, cada pessoa vai ficar responsável por fazer. Então tem igrejas que, por exemplo, que jogam futebol, por exemplo, eles criam grupos de pequenas escolas para evangelizar. Outras que não aderem a esse tipo de metodologia já usa outros meios de evangelização. Talvez faz um congresso de jovens, um passeios, um jantar ou um encontro de casal, enfim, eles fazem alguma coisa para juntar pessoas. Tem até igreja que aproveita esses temas atuais que nós estamos, como o desemprego, e ajunta na sua igreja ali uma palestra para capacitação em determinada área, né, que alguém ali possa ministrar, e nessa palavra de capacitação para um novo emprego, para uma profissão, eles aproveitam e no fim eles lançam a palavra. Tudo isso é estratégia de proclamação do evangelho. Essa pessoa chega na igreja, o discipulado é para que ela venha ser recebida, acolhida e instruída na palavra de Deus. A questão é, por que esse departamento de discipulado é mais difícil? Por que trabalhar sobre esse novo convertido, nessa questão aqui de discipular essa nova pessoa para se tornar um novo discípulo, é mais difícil? Porque discipular requer tempo, requer estudo, requer dedicação por parte de que vai propor, ensinar essa pessoa. É por isso que isto às vezes está muito mais ausente das igrejas. Então, muitas igrejas, ela recebe a pessoa, ganha a pessoa, mas por não ter tempo para cuidar, ou não buscar esse tempo de cuidar desse novo convertido, acabam saindo. Então, preste atenção, é muito importante tanto a proclamação do evangelho, quanto a forma como essa pessoa é acolhida por meio do discipulado. Então vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto. Ainda falando de mordomia dos dons espirituais, o terceiro subtópico vai falar sobre a mordomia do uso dos dons espirituais. E aqui eu quero começar esse tópico lhe informando que dons espirituais ou que dons não salvam. Não é porque a pessoa, como nós somos pentecostal, por exemplo, ela fala em língua estranha, ou tem o dom de profecia, ou de revelação, ou de discernimento, isso não significa dizer que por ter esse dom, a pessoa é salva. Não, dom não salva ninguém. Todavia, dom é para os salvos, como faz uma ressalva aqui na revista o pastor. Há quem diga, que defenda também, e aí se você quiser explorar esse outro lado, fique à vontade, que dons também não é só para a igreja, mas para muitas outras pessoas. Todavia, no meu entendimento, eu quero trabalhar sobre essa tese de que os dons, ele não salva, mas é que é para os salvos, porque os dons, ele é para a igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento do povo de Deus, da obra de Deus. Então, na igreja, não tem ninguém que tem todos os dons. Então, às vezes, a pessoa é profeta, mas já tem alguém ali que tem um dom de discernimento, já tem outro que tem um dom da cura, tem outro que tem um outro tipo de dom. Por quê? Porque nós somos um corpo. E como corpo, cada parte faz uma função. Deus não deu todos os dons para uma pessoa, mas às vezes eu tenho um dom, você tem outro, e junto como igreja nós nos completamos, porque os dons vêm para o aperfeiçoamento dos membros de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja, para que nós cresçamos cada dia com esses dons até ficarmos preparados para a vinda de Cristo. Por que eu digo que dons não salvam? Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, você pode ler ali na sua sala de aula e observar que Jesus diz que haveria pessoas que chegariam a ele e ia dizer para ele que em nome de Jesus tinha feito milagres, maravilhas, profetizado. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então pode acontecer que a pessoa se converteu, recebeu o dom e usou o dom, né? E aí esqueceu que o dom é de Deus e achou que o dom era da própria pessoa. Levou uma vida de iniquidade achando que estava salvo. E Jesus vai mostrar
que os dons ele vem, como eu já disse, para o aperfeiçoamento da obra de Deus, ok? Paulo diz que o dom de falar em língua edifica aquela pessoa que fala. Mas se a pessoa levar uma vida de pecado, isso não vai servir para ele. Porque Jesus disse para aquelas pessoas, como ele contextualizou ali, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Dons não salvam, mas eu faço uma ressalva, é para os salvos. E para finalizar esse tópico, você pode ler na sua classe 1 Pedro 4 e 10 e também 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 40. E o pastor aqui ele até leva para outra área, o que ele chama de meninice, alguns comportamentos de alguns movimentos pentecostais. Que é claro que existe muita coisa aí que chama a nossa atenção e causa escândalo, né? Não vou entrar nessa área, você pode dar uma analisada aí e comente como você quiser aí na sua sala de aula. Vamos agora para o segundo tópico dessa lição, a mordomia da ação social na igreja. E aqui também nós temos 3 subtópicos. Primeiro, a assistência social no Antigo Testamento. O primeiro subtópico aqui que traz aqui como título, nos Salmos, aqui nós vamos perceber como esse primeiro subtópico ele vai mostrar como os israelitas tratavam os seus necessitados, as pessoas que passavam por necessidade na sua época. E aqui nós vemos o salmista no Salmo 37, versículo 25, ele dizer que já tinha sido jovem e agora estava sendo velho, mas nunca tinha visto alguém mendigar o pão. Então você vê que para que isso não aconteça, que é louvável que ele não tinha visto, mas ali provavelmente houve um trabalho de ação social daqueles que tinham mais posses para aqueles que não tinham, para que não viesse ter famintos e pessoas passando necessidade nos seus meios. E aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 7, tem uma orientação ali de que os israelitas não podiam se omitir da pessoa que estava necessitada. Deus sempre trabalhou de forma que na justiça. Então eu não posso estar vivendo bem e ver alguém passando mal e podendo ajudá-lo e não ajudar. Deus sempre incentivou o seu povo a fazer isso. Não só aqui nos Salmos, como nós colocou aqui de forma resumida, nos Provérbios e também nos Profetas, mas na lei, a lei em si, ela trabalhava sobre isso. Então quando a pessoa apanhava o legume da sua roça, Deus orientava que aquele que ficasse no campo, ele deixasse lá para o viajante, para o necessitado. Deus sempre teve zelo pela vida de alguém que passa necessidade. Então, o autor da lição também vai mencionar aqui os profetas, não é? E nós vamos ver aqui que ele fala do profeta Isaías, profeta Jeremias, que trabalharam para ajudar os oprimidos, né? Não é à toa que Jeremias é chamado de profeta chorão. Então, esses profetas, também como Zacarias 7, capítulo 7, verso 9 e 10, nós vamos ver que esses homens eles trabalharam para que ajudasse os órfãos, as viúvas e os necessitados. Os órfãos, nós já sabemos que eram as pessoas que ficavam sem pais, as viúvas, quando seus maridos morriam. E naquela época, quem mantinha o lar, geralmente, era o homem. Não tinha programas sociais como se tem hoje. Então, o que o povo de Deus deveria fazer? Ajudar essa pessoa nesses momentos difíceis. E acrescenta ali também, além de órfãos, viúvas, os necessitados. Às vezes o viajante que chegava e estava passando por necessidade. Os israelitas também, eles olhavam com um olhar ali também de misericórdia para essas pessoas. Então esse tópico aqui, a mordomia da ação social, eu quero até trazer agora, fechando aqui esse primeiro bloco, dizer que é sempre da vontade de Deus que nós, como cristãos, olhando aqui no Antigo Testamento, Deus sempre se preocupou, além da parte espiritual da pessoa, também com o lado do corpo da pessoa, da saúde, do bem-estar, para que a pessoa não venha passar fome e se sentir acolhida e abraçada, porque acima de tudo, Deus é amor. Ainda falando da mordomia da assistência social, nós também vemos aqui no Novo Testamento, e ele vai colocar aqui o segundo subtópico, assistência social no Novo
Testamento e nós vemos aqui nos Evangelhos. E como já sabemos, Jesus sempre nos deu o exemplo. Então, muitas vezes Jesus estava pregando e as pessoas ouvindo a palavra, o seu lado espiritual era alimentado, eles recebiam curas, recebiam a palavra e com certeza se convertiam. Mas às vezes as pregações se estendiam e Jesus às vezes percebia que essas pessoas se voltassem por aquele caminho sem comer nada, provavelmente desfaleceriam pelo caminho. Então Jesus fez o quê? Multiplicou mais de uma vez pães e peixe e alimentava multidões. Nós vemos também Jesus fazendo assistência social e ao mesmo tempo que ele proclamava o reino dos céus, num texto que eu sempre costumo usar ele, que é quando Jesus vai à cidade dos Gadarenos e expulsa uma legião de espírito que já havia naquele homem, e aquele homem estava nu, como diz ali os relatos, e quando as pessoas da cidade chegam para ver como estava o endemoniado, a Bíblia diz que depois que Jesus expulsou o demônio, ele estava lúcido e vestido. Ou seja, além de proclamar a libertação, o reino dos céus, Jesus andava também com algumas vestimentas para, quem sabe, nesses casos, nós vemos ali Jesus praticando assistência social, também no lado de cuidar do vestuário, do corpo da pessoa. Jesus curava tanto a alma da pessoa, como também o seu lado emocional, o seu lado do seu corpo. Jesus curou a vista dos cegos, Jesus dava atenção para os aflitos, Jesus dava atenção para os publicanos, para os pecadores, porque Deus trabalhou tanto na alma quanto no corpo das pessoas. Então tem um ditado que fala que Jesus só quer o coração. Não, Deus ele quer a pessoa por completo. Por isso que a assistência social ela é incentivada por aqueles que praticam a palavra de Deus. E também nós vamos ver aqui essa prática praticada aqui no Atos dos Apóstolos. E nos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da igreja, e aqui eu quero só dizer a importância da assistência social. Porque se você for olhar ali, a partir do capítulo 6, uns capítulos antes, quando a igreja cresce naquelas primeiras pregações, mas no capítulo 6, que a igreja ela já está grande, e muitas mulheres, sem ser judia, chegam na igreja, e também havia viúvas e necessitados, a igreja parece que estava cuidando mais das mulheres hebreias, e as estrangeiras estavam ficando sem cuidado. Os apóstolos chegaram e fizeram a conclusão de que eles não poderiam deixar de ministrar a palavra de Deus. Então, naquele dia, eles criaram ali o diaconato. O diaconato ele foi feito não para ficar só na porta de uma igreja vigiando, ou vigiando os banheiros da igreja, ou em igreja que tem pátio e garagem, ficar vigiando os carros dos irmãos, ou o movimento que está lá fora. Os diáconos foram criados para prestar assistência sociais, aos órfãos, às viúvas e os necessitados. É isso que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Paulo também incentivou isso nas suas cartas paulinas e também em outras epístolas. Sempre foi incentivado aqui a prática da ação social. Romanos 12 e 8, por exemplo, nós vemos aqui. Nós vemos também Tiago, capítulo de número 2 e versículo 17, que é bom que você leia esse texto aí na sua classe, porque alguém vai dizer que a fé é o suficiente para salvar. Muito bem, a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, mas Tiago vai mostrar aqui nesse texto e que você pode mostrar a sua fé por meio das obras. Então leia esse texto aí de Tiago, capítulo 2, um pouco antes do versículo 17, para você contextualizar aí na sua sala de aula. Dito isso, eu quero trazer uma informação para você. Primeiro, a igreja, a eclésia, os chamados para fora do mundo, para Cristo, a igreja, ela é uma agência de salvação, porque ela proclama o Evangelho para trazer as pessoas a Cristo. A igreja, ela não é uma assistência social. É bom que a gente separe isso. O principal objetivo da igreja é proclamar o Evangelho, trazer o pecador a Cristo, ok? A igreja ela não é uma assistência social. Todavia, a igreja desenvolve o papel de assistência social para assistir esses necessitados, conhecer
a problemática da sua vida, às vezes estão passando por problema financeiro, de saúde, desemprego e N razões, e a igreja, conhecendo esse lado emocional, o lado do sofrimento dessa pessoa, auxiliando com roupas, com alimento ou com a parte psicológica, com conselho, assim também a igreja mostrará o seu amor para com essa pessoa e fará com que o evangelho faça morada nesse coração, ok? Porque é muito fácil dizer que você ama esse irmão, mas que você não dá nada para ele, não ajuda nos momentos difíceis, possivelmente ele vai ficar revoltado com a congregação onde ele está. Então, é por isso que a igreja também ela pratica a assistência social. Eu costumo dizer que a assistência social ela anda lado a lado com a evangelização, porque à medida que você cuida do espírito, também você cuida do corpo sofredor daquela pessoa. E é bom ressaltar aqui que nós não devemos incentivar a prática das obras com o objetivo de ser salvo, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem das obras, é dom de Deus. Então, não é a obra social que me salva. Não, a igreja ela não pratica a obra social para salvar-se, como muitas pessoas pensam. Não, não. A obra social ela é uma prática não para buscar salvação, mas ela é uma prática dos salvos. Como eu já disse, o próprio Deus incentivou no Antigo Testamento, o próprio Cristo fez isso no Novo Testamento e todos os apóstolos incentivam que a igreja também seja proclamadora do Evangelho, mas também assista aos seus necessitados, visitando e conhecendo aí o que eles mais necessitam. Então, mais uma vez, repita Tiago, capítulo 2, versículos 15, 17, por ali sim, para contextualizar a fé versus as obras, e às vezes a obra é a maior evidência da fé. E para concluir esse segundo subtópico, falando da mordomia da ação social na igreja, o autor vai concluir aqui como agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Então, fazendo essa assistência social, o nome de Deus está sendo glorificado e o próximo aflito está sendo ali aliviado do seu sofrimento. Gálatas, capítulo 2, e versículo 10. Então você percebe que é papel da igreja auxiliar, acolher o necessitado, o aflito, não só com bens materiais, é bom que se diga, mas também com o lado espiritual, com o lado emocional, com conselhos, né? Vamos imaginar, o casamento está sendo desfeito e a igreja, com a parte de aconselhamento, uma pessoa está querendo se distanciar, está perdendo a fé, a igreja com parte de aconselhamento, de visita, vai restaurando essa pessoa. Então são N razões que as pessoas estão se passando hoje. Então você vê que hoje, no século que nós estamos vivendo, as pessoas estão sendo invadidas muitas vezes mais por doenças psicológicas, né? Então a igreja tem que estar de olho também, não só na parte da falta do pão, da vestimenta, mas também com o lado espiritual e emocional de cada pessoa. Então a mordomia da igreja é acolher. Acolher, como eu já disse, olhando e conhecendo a necessidade de cada um. Assim, o nome de Deus é glorificado e o próximo é aliviado, como diz aqui o autor desta lição. E uma coisa interessante, se você quiser que esse tópico fique mais interessante na sua sala de aula, então você busque mais um pouco sobre o que está aqui, o socialismo, que tanto é pregado nos dias de hoje, não é? Mas que não tem efeito nenhum, não passa de uma falácia, porque aqueles que pregam o socialismo, o comunismo, o marxismo, como nós vemos aqui, são mesmo que retêm os bens de valores e quer que as pessoas tenham em comum só na parte da pobreza. Então, rebate aí também, se você quiser que a sua aula fique mais forte, aprofunde mais um pouco no socialismo, no marxismo e também nessa teologia da libertação. E para finalizar, nós temos aqui o terceiro tópico dessa lição, a mordomia dos crentes na igreja local, né? Agora ele vai trazer a restrição aqui para o título da lição. A mordomia dos crentes na igreja local. Primeiro subtópico. Em primeiro lugar, é preciso congregar. A coisa mais básica que eu tenho a dizer aqui é que todo cristão precisa congregar, né? O cristão que não congrega, às vezes fica em casa,
vendo TV, vendo futebol, vendo, sei lá, WhatsApp, Facebook, suas redes sociais, podendo congregar, aí às vezes não congrega, não uma vez, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, deixa de congregar por essas razões que não seja muito relevante, então isso não é mordomia. A mordomia está aqui no congregar e no praticar da sua caminhada com Cristo, indo à igreja, aprendendo e, se for pregador, ensinando, compartilhando e comungando da fé juntos. Então é importante congregar, não podemos deixar de congregar. Eu sei que existe uma porção muito grande de crentes descongregados. Eu acho que é a classe dos descongregados. É aquelas pessoas que muitas vezes diz que é a igreja, não, eu sou a igreja, então eu sou a igreja, eu vou ficar em casa, porque eu sou a igreja. Só que essas pessoas esquecem que a igreja não é uma pessoa só. A igreja é um corpo. A igreja não é formada por uma única pessoa. Nós somos um corpo, vários membros que formamos um corpo. E Cristo sozinho é a cabeça. Então a pessoa que não congrega, o descongregado, vamos dizer assim, que por alguma razão brigou com alguém, se ofendeu com alguma coisa, e vai para sua casa e fala, não vou congregar mais, porque eu sou a igreja, vou ficar em casa, vou ler a Bíblia, etc. E ele esquece que a igreja de Cristo são vários membros. Aí de repente você fica em casa dizendo que você é a igreja. Mas você já se perguntou qual parte do corpo você é? Ou qual parte do corpo talvez era mais necessário para você? Porque de repente se você for o pé, você não tem ouvido. De repente se você for a mão, você não é a boca. Então é importante que você perceba que você é parte do corpo. E como parte precisamos nos juntar para que nos completarmos uns aos outros com os dons que Deus dá para vários, para cada um diferente. E assim a igreja é edificada, é consolada com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus. E assim a igreja é aperfeiçoada, não de forma individual, mas de forma coletiva. E é bom que se diga que Cristo constituiu diáconos, pastores, apóstolos, presbíteros, para quê? Para ficar na igreja sozinho? Não, porque tinha que ter pessoas congregadas ali, para que fosse lhe ministrado a palavra, para que eles cuidassem dessas pessoas. Então você vê que Deus deu ordem a lideranças, porque tinha pessoas lideradas ali também. Então é importante a ação do congregar, faz parte da sua comungação de fé. O segundo subtópico, líderes cristãos como mordomos. Esse tópico ele vai olhar especificamente para os líderes, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes em geral. E vai mostrar que os líderes aqui, eles são servos duas vezes. Primeiro, eles são servos da igreja e são servos de Deus. Mas o que a gente percebe é que há uma distorção ou a desentoação nisso na prática. Porque muita gente, quando recebe algum cargo, a pessoa ordenada a evangelista, a pessoa ordenada a pastor, em vez de ele se tornar servos, ele quer ser servido e esquece o que Jesus colocou lá em João capítulo 13. E a partir do versículo 12 você pode ler aí na sua classe para mostrar que Jesus disse que ele, sendo Senhor e Mestre, serviu aos discípulos e que os discípulos deveriam fazer o mesmo. Hoje as pessoas querem ser servidas e esqueceram que o papel dos líderes é de servo. Se você olhar no Antigo Testamento, Deus sempre se referiu a Moisés, a Josué e outros homens como servo. Agora as pessoas não querem usar mais a palavra servo, né? É ministro, sei lá, tanto título, mas o servo é aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Se vocês querer fazer ser o maior entre vós, seja o menor de todos. É triste. A gente vê que muitas pessoas que quando são consagradas a alguns cargos desses, engrossam o pescoço, fica pomposo, cheio de geometrística, né? E nem reconhece mais os outros, porque agora subiram a patente, subiram o queixo e esqueceram que a Bíblia diz que aqueles que se exaltam, é triste o seu caminho, serão humilhados. Então, o caminho do aquele que serve a Deus é ser servo. E o obreiro aqui é servo duas vezes, da igreja e de Cristo. Não é para ser servido, mas para servir. Ou na palavra, ou na assistência, ou no aconselhamento, ele está lá à disposição da igreja. Enfim, chegamos ao último subtópico,
a mordomia dos membros e congregados. Aqui vai se restringir a todos os membros e os congregados. O que é que a gente dá para trazer aqui? Primeiro, os membros e os congregados. Todas essas pessoas, eles devem exercer algum papel na sua igreja. Por quê? Porque essa mordomia dos membros e a mordomia dos congregados, eles devem exercer alguma função na sua igreja, porque uma igreja ela não é feita por apenas um pastor. O pastor ele não dá conta de ser pastor, superintendente de escola dominical, presidente de círculo de oração, de campanha de evangelismo, de círculo de oração e N outras funções que há na igreja. Não. O papel é de todos, porque, como eu já disse, somos um corpo. Então, a mordomia do congregado, a mordomia do membro é ajudar nas tarefas da igreja. Por exemplo, hoje você está aí na sua escola bíblica dominical, mas se não fosse ninguém para ir, como você ministrar, você está aí porque há uma liderança, né, nesse trabalho que está presidindo e há uma pessoa que exerce sobre ele e assim são várias lideranças. Ou seja, nós somos membros, somos congregados e exercemos tarefas diferentes na igreja, assim como na EBD, como em qualquer outro departamento. A mordomia dos membros e congregado é para ajudar no crescimento da obra de Deus, na medida que há necessidade de crescimento na área infantil, na área da evangelização, na área, como nós já falamos nos tópicos anteriores, de visitar as pessoas, não é? De cuidar na assistência social, tem que ter pessoas capacitadas e chamadas para essas funções. Então é bom que se leia aí, como sugere aqui na nossa revista, o autor João, capítulo 9 e versículo 4. É importante que se diga aqui que ele diz que é preciso trabalhar enquanto é dia. Então você, meu irmão, que é membro e congregado também, Deus te chamou não para ficar de braço cruzado, mas para trabalhar para o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado com esforço. Amém? Espero que essa lição venha te ajudar a abrir a sua mente e te ajudar de alguma forma para que você venha crescer, enriquecer mais o seu comentário nesse domingo. Que Deus e Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre.